todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O tema da nossa lição de hoje é missões transculturais no Novo Testamento. Como é que a missão transcultural foi realizada no Novo Testamento? João capítulo 3 e versículo 16 deixa bem claro que Deus amou o mundo inteiro. Por que eu estou dizendo isso? Porque você vai ouvir o debate mais inútil que eu já vi na minha vida. É que uns falam que Jesus morreu por partes, que Jesus morreu só pelos eleitos, e outros falam que Jesus morreu por todos. A Bíblia é bem clara. Deus amou o mundo, e não está falando mundo cósmico, está falando de mundo pessoas. Deus amou cada indivíduo, amou cada povo, amou cada nação, e por esse amor Ele enviou o seu Filho. Amém, meus irmãos? Amém. Então não fique perdendo tempo com esses debates inúteis de calvinismo, arminiano. A Bíblia é clara: Deus morreu por todos os homens e por cada homem. Ele morreu por todos os homens e por cada homem foi o sacrifício de Cristo na cruz. Não foi por uma parte. Ah, não, ele morreu só por uma parte, pela outra não, pela outra ele vai mandar tudo para o inferno. Não, ele morreu por cada homem e por cada indivíduo. Amém, meus irmãos? Então, por isso que o Evangelho de João diz que ele amou o mundo e mandou o seu Filho. Verdade prática: a natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer de seu único Filho um missionário e da igreja sucessora dessa sublime tarefa. Então Deus é um Deus missionário. Deus é um Deus que está sempre buscando o indivíduo. Isso, desde quando nós caímos, Deus continua buscando cada indivíduo. A diferença é: nem todo mundo é filho de Deus. Todos foram criados por Deus, mas nem todos os homens são filhos de Deus. Eu não posso dizer que um camarada que está atolado no pecado até o pescoço é filho de Deus, porque ele não é. Ele é filho de quem? Jesus disse que é filho de Satanás. Não sei porque você não tem medo. Está dizendo na Bíblia. Ele é filho do diabo. Quem é filho de Deus? Abre em João capítulo 1, versículo 12. Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. O que diz aí o evangelista? Mas a todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Vê de novo o que ele diz. Ele não diz: uma parte que recebeu, essa parte será filho de Deus. Não, ele não diz isso. Ele diz que todo aquele que recebeu, quem? Cristo, esse é dado o poder de ser filho de quem? Então, filho de Deus só somos nós mesmos. O restante é tudo filho do diabo mesmo. Não precisa ter medo não, é a Bíblia que está falando. A Bíblia classifica o indivíduo sem Deus como, irmãos? Como é que a Bíblia chama o homem sem Deus? Vamos ler o primeiro texto para a gente ver como é que a Bíblia chama o indivíduo sem Deus? João 8,44. João, Evangelho de João. Olha o primeiro nome que a Bíblia usa para um homem sem Deus. Quem achou, leia. Vós tendo por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ele foi homicida, desde o princípio, que não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele proferir mentira, fale do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, quem gosta de mentir é filho do diabo, irmão. E não interessa se está na igreja não, viu?
Pode estar na igreja, pode carregar uma Bíblia, pode orar, pode cantar, pode fazer o que quiser. Se vive na prática da mentira, é filho do diabo. Então o homem sem Deus é chamado de filho do diabo. Abra em Efésios agora. Efésios capítulo 2. Vamos ver. Efésios capítulo 2, leia o versículo de número 2. Segundo nome que a Bíblia dá para o homem sem Deus. Efésios capítulo 2, versículo 2. O que diz? Nos quais outrora andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Pronto. Segundo nome que a Bíblia dá para o homem sem Deus. E até aquele que diz que está com Deus, mas também é filho do diabo. Filho da desobediência. Crente que vive na prática da desobediência é filho de Deus? Sim ou não? Fala, irmãos. É ou não? Não. Não é. Ele é filho de quem? Filho da desobediência. Se é filho da desobediência, logo é filho do diabo. Mesmo estando na igreja, se ele é mentiroso, filho do diabo. Se ele é desobediente, filho do diabo. E qual é o fim desse filho do diabo? Leia o versículo de número 3. Os irmãos parecem ter medo, que está na Bíblia aí, ó. Efésios. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Pronto. Então o homem sem Deus não é filho de Deus. Não é filho de Deus. Não é filho de Deus, não é meu irmão também. É meu irmão na humanidade, porque nós temos de um único tronco. Mas irmão em Cristo não, só aqueles que estão em Cristo Jesus. Então o homem sem Deus, e até aquele que diz que está com Deus, vive mentindo, desobediente, ele é filho da ira. E a Bíblia diz que os filhos da ira receberão o castigo devido, ou seja, receberão a ira de Deus sobre as suas vidas. Amém, meus irmãos? Só aqueles que estão verdadeiramente em Cristo são filhos de Deus, porque nem todos que estão na igreja são filhos de Deus. Tem muita gente dentro da igreja que ainda é filho do diabo. Se mente, se vive na desobediência, é filho da ira. Sendo filho da ira, é filho do diabo. E filho do diabo vai receber a justa ira de Deus quando ele derramar a sua ira sobre toda a terra. Amém, meus irmãos? Então, Deus, mesmo assim, Deus continua atrás dos filhos do diabo. Você era o filho do diabo, ele foi lá e pegou você. Por quê? Porque Deus é missionário. Deus está sempre buscando o homem. E enquanto a história humana não terminar aqui na terra, ele vai continuar buscando os filhos do diabo para fazer dos filhos do diabo filhos de Deus. Agora vamos ler, leitura em classe, que está lá em Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. A visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Não, 61, verso 1 e 2. Isaías, O Espírito do Senhor está sobre mim. por partes iguais. O Espírito do Senhor está sobre quem? Primeiramente sobre Isaías, porque Isaías foi levantado como profeta missionário. Isaías tinha uma missão: levar uma palavra de repreensão ao povo, mas ao mesmo tempo levar uma palavra de esperança ao povo de que o Messias viria.
Mas esse mesmo Espírito do Senhor, que Isaías está dizendo, está sobre mim. O próprio Cristo depois vai dizer que o Espírito Santo estava também sobre ele. Para fazer o quê? Continua. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Olha a finalidade do Espírito Santo na vida do cidadão. Olha a finalidade do Espírito Santo na vida de qualquer crente que diz que é crente, que foi resgatado por Cristo, que está em Cristo. Cristo derrama do seu Espírito com um propósito. Não é para ficar pulando, não é para ficar berrando, não é para ficar gritando, não é para ficar correndo feito maluco, não é para isso. O Espírito é enviado sobre cada um de nós para quê? Para quê, irmãos? Pregar as boas novas. Olha o texto. Olha o texto. Leia o texto. Para pregar as boas novas aos oprimidos. Para anunciar as boas novas a quem? Continua. Enviou-me a restaurar os de coração abatido. Enviou a restaurar os contritos de coração. Só uma pessoa que está cheia do Espírito Santo é que pode consolar, restaurar, ajudar o contrito de coração. Sexta-feira eu estava pregando, ensinando uns meninos, e eu fiz uma pergunta para eles: de quem é que tem medo de morrer? Eu tenho medo de morrer. Quando é que o crente tem medo de morrer? Quando ele não tem certeza para onde ele vai. Quando você perguntar para um crente, você tem medo de morrer? Eu tenho. Então, ele não tem certeza para onde ele vai. Porque se ele fala assim, não, eu tenho medo de morrer sim. Então, não tem certeza para onde ele vai. Porque quem está em Cristo tem certeza para onde vai. Se você morrer, você vai estar com Cristo na sua glória celeste. Agora, como é que a gente dissipa o medo da nossa alma? O medo da morte. O medo da morte é dissipado com a nossa fé em Cristo Jesus. Se você tem fé em Cristo, todos os tipos de medo vão ser dissipados, principalmente o medo da morte. E olha, irmão, que tem muita gente, muito crente assustado com medo da morte. Se você conversar com um crente e ele falar assim, irmão, eu tenho muito medo de morrer, eu digo, irmão, você não é crente não. Você ainda não é crente. Porque o crente verdadeiro, ele não tem medo da morte. Amém, meus irmãos? Pastor, Oi. esse intérprete que o irmão fez aí não está correto. Que intérprete, irmão dele? Porque o Espírito do Senhor estava sobre mim. Isaías não falava dele, ele falava do Senhor Jesus. Sim, mas ele não sabia que ele falava do Senhor Jesus. Por que eu digo que ele, quando ele fala o Espírito do Senhor está sobre mim em primeira instância? Porque aí eu volto para o capítulo 6 de Isaías. O que aconteceu no capítulo 6 de Isaías? Vamos ler? Abra lá. Que a profecia bíblica, irmão, ela funciona assim. Ela tem uma instância imediata, nesse caso, para o profeta que está falando, e uma instância futura. Ou seja, ele fala, mas ele não sabe nem de quem ele está falando. Então, quando Isaías está escrevendo, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está dizendo sobre ele, primeira pessoa, singular. Ele não está falando sobre alguém que virá. Não. Ele está falando, o Espírito do Senhor está sobre mim. Aí, em segunda instância, nós vamos ver depois que o próprio Cristo vai dizer que o mesmo Espírito que estava sobre o profeta Isaías é o mesmo Espírito que estava sobre ele agora. Como é que você justifica um profeta morrer cerrado? Porque Isaías morreu cerrado pelo meio. Como é que alguém coloca a sua cabeça à morte? Só pelo Espírito. Pastor, isso aí a gente chama de profecia simbólica. Sim. Se você não tiver cheio do Espírito, você vai falar para um povo duro, para um povo rebelde, que era a casa de Judá? Não.
Você só vai falar se você estiver cheio do Espírito. E não tem como nenhum profeta do Antigo Testamento sair profetizando se o Espírito não estiver sobre ele. Então Isaías está falando, o Espírito está sobre mim. Aonde que Isaías está? Ele está dizendo aonde que ele está indo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Ele não está apontando, ele está falando de alguém lá adiante. Os pronomes pessoais estão dizendo sobre mim, sobre o profeta, para fazer o quê? Para restaurar os contritos de coração. O povo da casa de Judá era a casa rebelde, povo duro de coração. Segundo, a proclamar a liberdade aos cativos. O povo de Judá era um povo que estava cativo, preso, estava em prisões. Então ele foi enviado para essas pessoas. E a abertura da prisão aos presos. Agora vamos ver se o que eu estou falando de fato é verdade. Isaías capítulo 6. Veja o versículo de número 5. Então disse eu, aí de mim, eu vou perecendo, porquanto eu sou um homem. De lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Pronto, Isaías está dizendo, eu sou um homem pecador, um homem impuro, um homem despreparado, um homem desqualificado. Como é que eu posso fazer alguma coisa se eu sou igual a este povo? Leia o versículo 6. Então um dos serafins voou até mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. E havia um serafim que voou até ele e tocou em seus lábios, e ele se tornou um homem de lábios impuros, de lábios puros agora. Ou seja, nesse ato do serafim tocar, ali Deus purifica o profeta e derrama do Espírito sobre o profeta para ele poder profetizar. Continua a leitura. E tocou-me a boca com a brasa e disse: agora isso tocou os teus lábios, a tua culpa foi tirada e o teu pecado perdoado. Pronto, agora você está cheio para fazer o que eu chamei você para fazer. Continua a leitura. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Pronto. Dizem alguns teólogos que quando Deus faz essa pergunta, há um silêncio no céu e ninguém se manifesta. Quem é que se manifesta? Diz aí no texto. Leia. Quem irá por nós? Eu disse: aqui eu estou, envia-me. Envia-me a mim. Olha Isaías falando de novo. Eu estou aqui, pode me enviar. Em primeira instância, essa profecia está falando de Isaías. Em segunda, está falando do Cristo que viria 700 anos depois do profeta Isaías. Então, os irmãos entenderam? Quando ele está falando no versículo 61, está falando sobre ele. Aí lá na frente, 700 anos depois, Cristo vai usar essa mesma profecia e vai dizer: o mesmo Espírito que estava lá em Isaías agora está em mim. E a mesma função que Isaías fez, eu também vou fazer. Amém, meus irmãos? E é interessante que nessa parte aqui, a quem enviarei, quem é de ir por nós, é ponto de interrogação. Porque Deus está perguntando. Aí Isaías lá embaixo oferece: eis-me aqui. Já estou cheio do Espírito mesmo. Agora eu posso ir até o fim. Pode até me encerrar, mas eu vou até o fim. Pode me mandar, eu vou. E ele foi. Isaías era uma espécie de povo da corte, era primo de Uzias. Sim. E era convidado naquelas festas profanas. Ele era um exímio contador de anedotas profanas. E então ele, quando apresentou-se a ele o Espírito de Deus, ele caiu por terra. Aí de mim, que sou um
Agora ele é um frequentador assíduo do trono de Deus. E nós também Porque ele vai profetizar em nome de Deus. E nós também estamos nessa mesma situação, né, pastor? Sim, mas Porque nós habitamos no meio de um povo que não crê no Senhor Jesus. para falar para esse povo tem que estar cheio do Espírito. Amém, meus irmãos? Amém. Entenderam então essa parte? Continue aí o versículo de número 2 de Isaías. A proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então essa era a função do profeta Isaías: anunciar as boas novas aos contritos, àqueles que estavam em prisão, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E o ano da vingança do Senhor era o que Isaías foi chamado para fazer. Por quê? Porque Deus, ele é um Deus missionário, e quando ele levanta alguém para fazer uma missão. Agora vamos para outro texto da mesma lição aí na leitura bíblica em classe, que é Lucas, capítulo 4, versículo 17 e a 20. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ó, presta atenção na leitura. Foi entregue a mão do Cristo, e aqui ele estava com mais ou menos 12 anos de idade. Era o bar mitzvah, ou seja, ele ia se tornar filho da lei. Espiritualmente ele estava ganhando a sua maioridade religiosa, porque todo judeu tem que pegar o menino completa 12 anos e a mesma coisa, vai lá diante na sinagoga e tem que recitar um texto. E Cristo está fazendo essa mesma coisa. Ele vai pegar o texto e vai recitar esse texto, dizendo: agora eu sou espiritualmente, eu já ganhei minha maioridade espiritual. Aí é dado a ele o que é o livro do profeta Isaías. Leia, continua. E abrindo, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Pronto, a mesma leitura de Isaías 61, verso 1 e 2. O Espírito do Senhor está sobre, veja os pronomes pessoais que são usados. Não é sobre aquele. Não, o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele usa o mesmo pronome pessoal que Isaías usou lá no capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. E ele diz agora: o Espírito do Senhor está sobre mim. Para fazer o quê? Porquanto me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Veja que ele não coloca aqui o dia da vingança do Senhor, como diz Isaías lá, está vendo? Lá, se você ler, você vai ver que Isaías vai dizer: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Cristo não colocou isso. Cristo só colocou o seguinte: o ano aceitável do Senhor, porque a hora, o momento, aquele momento era para aceitar. Ele estava oferecendo a salvação a todos os homens, como para nós ainda é. Nós ainda estamos no ano aceitável do Senhor. O dia da vingança vai virá. Mas ele diz: eu vim fazer a mesma coisa que o profeta fez. Mas para fazer a mesma coisa que o profeta fez, eu também preciso do Espírito do Senhor sobre mim. Amém, meus irmãos? Aí confirma, né, pastor, o que Paulo diz, né, que o Novo Testamento é sombra do Antigo. O Antigo é sombra para o Novo. É, a Antiga é sombra do Novo. Porque tudo que está no Antigo está no Novo. Explicado no Novo. Leia o versículo 20. E fechando o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Pronto. Então a mesma coisa que Isaías ia fazer, o Cristo também foi chamado para fazer. E a igreja do Novo Testamento, ela foi chamada para fazer a mesma coisa que os profetas fizeram, a mesma coisa que o Cristo fez, a mesma coisa que os apóstolos fez, a igreja do Senhor também tem que fazer. Vamos ler João capítulo 20, versículo 21. Então,
missionário enviado para fazer esta obra é o próprio Cristo. João capítulo 20, versículo 21, e depois Mateus capítulo 4, versículo 19. Quem achou o primeiro texto, leia. João capítulo 20 e verso 21. Disse-lhe então Jesus, segunda vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Pronto, Jesus está dizendo, assim como eu fui enviado pelo Pai para fazer essa obra missionária, assim também eu estou enviando vocês para fazer a mesma obra. O problema é que a igreja do século XXI está perdendo o foco faz tempo. O povo acha que o evangelho é só para eles. E não é, né? Não é, o evangelho é para ser proclamado, para ser anunciado. O povo perdeu. Por que, irmão, que a espiritualidade da igreja está indo para lá do lixo? Cada dia que passa. A coisa horrorosa, faz até medo de ver. Porque o comprometimento da igreja não é com a obra missionária. Se o nosso comprometimento não é com a obra missionária, ele também não vai derramar do Espírito Santo. Amém? Pode dizer amém, porque é amém de verdade mesmo. É confirmação, amém. Por quê? Porque o Espírito Santo é dado para quem vai fazer missão. Quem não vai fazer missão, para que Deus vai derramar do Espírito Santo? Diz aí para mim. Para fazer o quê? Atos 1:8 está bem claro lá. É tão forte que transformou Paulo em perseguidor a perseguido. Então Deus não vai derramar do Espírito Santo enquanto a igreja não entender que ela tem um propósito. Qual é? Anunciar as boas novas do Evangelho. Você pode ralar, você pode jejuar, você pode orar, você pode fazer o que você quiser. Porque tem crente, irmão, que ora pedindo poder, não sabe nem para quê. Você pergunta, irmão, para que você quer poder? Não, eu quero para ficar pulando feito macaco. Não, eu quero para ficar falando língua estranha. Quer falar língua estranha? Entra numa escola de idioma e vai falar uma língua que você não conhece. Língua estranha. Então veja que a igreja perdeu o foco, perdeu o propósito, perdeu o rumo. Então se ela perdeu o rumo, Deus não vai mandar do Espírito Santo para uma igreja que não sabe nem o que vai fazer com o que Ele vai mandar. Ele só pode mandar do Espírito Santo para alguém se alguém sabe do que ele foi chamado para fazer. Qual ele foi chamado? A anunciar as boas novas do Evangelho. Amém, meus irmãos? Esse é o propósito. Eu ouvi um pregador falando, uma palavra corretíssima. Ele falou que tem crente que não acredita no que ele pede. Pede uma coisa, mas esquece do que pediu. Eu não esqueço não, estou lembrando até hoje. Eu recebi, mas estou lembrando. Eu também aprendi isso. A crer naquilo que estou pedindo. Não sei o que deve levar. Filipe foi o primeiro missionário transcultural. Sim. Ele não precisou pular, né? Não, ele só foi pular na carroça para falar do Evangelho para mim. Pulou na carroça. Mateus capítulo 4, versículo 19. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Cristo quer fazer da sua igreja pescadores de homens. Não é pescadores de crentes. Sem falar daqueles crentes que querem pescar no aquário. Só quer crente pronto, bom. Nós somos chamados para ser pescadores de homens. Irmão, nós não podemos perder o foco. A igreja foi chamada para isso, para evangelizar. Se você quer ter o Espírito Santo na sua vida, se comprometa com isso. Se comprometa com a evangelização, com falar boas novas, e o Espírito vai vir. Então a igreja do Novo Testamento, que somos nós, assim como Cristo foi enviado, nós também somos enviados para fazer essa obra. Amém? Amém. Ponto 1 da lição aí, estou na página 18. O Deus missionário revelado no Novo Testamento. A Bíblia mostra um Deus missionário. Nós acabamos de ler dois textos aí, João 3,16, João 20, 21, que mostram
que Deus é um Deus que está sempre buscando as almas. E quando Deus levanta a igreja, ela levanta a igreja para que a igreja busque as almas. A saúde espiritual da minha igreja está no seu trabalho evangelístico. Nós medimos a saúde espiritual de uma igreja no seu trabalho evangelístico. Nossa saúde aqui está ruim. Bem ruim. Qual é o trabalho evangelístico que nós temos aqui? Isso indica que a nossa saúde espiritual está péssima. Nós estamos respirando por aparelho. Estamos na UTI, respirando por aparelho. Se encher do Espírito para poder sair, para poder falar, para poder anunciar. Esquecer que você não é o centro do mundo. Esquecer que você não é ficar só pedindo para você. Você não foi chamado só para isso. Aliás, você não foi nem chamado para isso, para ficar pedindo nada para você mesmo. Você foi chamado para quê? Segundo a Bíblia, Mateus capítulo 6, para buscar o reino e a justiça de Deus. E as coisas que você coloca hoje como prioridade na sua vida, essas serão acrescentadas. Agora, como você colocou você como prioridade, então o problema é todo seu. Se mede a saúde espiritual da igreja pelo trabalho evangelístico que ela tem. Nós aqui estamos péssimos. Nós aqui estamos quase morrendo, porque nós não temos nenhum trabalho evangelístico. E se nós levantamos e falamos, a preguiça desgraçada é tanta que vem 2 ou 3. Porque sabe, mas isso aí não tem nada a ver. Como é que não tem nada a ver? Se a natureza da igreja é ser missionário, é ser evangelista. Então, irmão, o que adianta? Por isso que eu questiono mesmo. Esses cultos que o povo fala em línguas, fala, mas não está numa oração, não está numa escola bíblica, não está numa evangelização. Isso aí é carne pura. Então os queima-panela estão mais sabios do que nós. Hã? Os queima-panela então estão mais sabios do que nós. Não entendi, Zé. Os queima-panela, os PJ. Sim. Mas eles estão fazendo lá porque eles não sabem nem o que estão fazendo. Estão fazendo por uma recompensa. Nós não fazemos por uma recompensa. Nós fazemos porque é nossa missão fazer. Eles fazem por uma recompensa. Nós não. Nós fazemos porque é uma obrigação nossa fazer a obra missionária. Eles almejam o crescimento da hierarquia. Então é outra coisa. É outra coisa. Nós fazemos ou temos que fazer porque é nossa missão ser obra missionária, igreja evangelística. Amém, meus irmãos? Amém. Pastor, Oi. quando se fala em igreja, as pessoas têm muito isso na cabeça. E para evangelizar, ele pensa no pastor, pensa no evangelista. Pensa Não, é cada crente. Cada crente. Não é cada crente foi chamado para fazer obra missionária, para fazer evangelização. Cada crente. Individualmente, né, pastor? Cada crente. Ele foi chamado para isso. Ele existe para isso. No Antigo Testamento, Israel foi instrumento usado por ele para alcançar o objetivo divino. Só que a diferença entre Israel e a igreja é totalmente diferente. Israel não tinha obrigação de ir anunciar. Eu posso ir na sociedade bíblica e elaborar um folheto e entregar Sim. A função de Israel era ser testemunha. Israel não precisava sair falando. Israel só tinha que viver a palavra de Deus e ele atrairia os indivíduos para ele. Aí Deus falou: isso aí, se eu fizer com a igreja, não vai dar certo. Então eu vou mandar eles ir. Eles não vão ficar só sendo testemunha e atraindo. Quem vai atrair vai ser o filho. Porque o que Jesus falou? Que quando ele fosse levantado, ele atrairia muitos a ele. Por meio de quem? Por meio da sua igreja.
Por meio da sua igreja que Cristo atrai as pessoas a Ele. Então a missão de Israel era só ser testemunha. Eles iriam atrair as pessoas pelo testemunho. Nós atraímos as pessoas indo buscar as pessoas, anunciando o Evangelho da salvação às pessoas. Então essa é a grande diferença entre a igreja e Israel. Mas o propósito é o mesmo: Ô Luiz, levar pessoas a Deus. A igreja não tem que se preocupar se ela for evangelizar e não trazer algo que foi evangelizado, venha para a mesma igreja onde ela está congregando. O problema é esse também, o povo não é ensinado a isso. Porque, por exemplo, eu falo pelo meu exemplo. Nós temos que orar para que Deus convença as almas lá fora. O Espírito Santo convença as almas lá fora. Então, aí você vai evangelizar, você não sabe onde aquela pessoa vai servir. Eu, por exemplo, morava em Poá e fui alcançada lá no Jardim Europa. Mas a troca do quê? Por quê? Porque alguém orou por mim. A Jazuna falava assim: você vai ser salvo, eu não vou ver sua salvação. Ela morreu depois de um ano que eu aceitei a Jesus. Ela falava assim: você vai ser salvo porque você ora por você todos os dias, e todo lugar que eu vou, o seu nome está na oração. Entendeu? Então eu fui alcançada através de oração, que a igreja, uma coisa que a igreja não faz, ela não tem. Mas não tem culto para que orar. Mas nós temos que orar pelas almas, sim, já a palavra já fala. Devemos orar por todos os homens. É evangelismo também. É evangelismo também. Eu particularmente, irmã Joana, eu, pastor Luiz também, não concordo com essa palavra da irmã Joana, porque a oração não pode, gente, chegar na pessoa. Chega. O que chega na pessoa é evangelização. Se a pessoa está com o coração aberto, a oração chega também. Não chega não. Não chega. A oração não chega se a pessoa não estiver com o coração aberto. Se eu estou falando para aquela pessoa e aquela pessoa não quer, porque está nós também entender. Eu fui alcançada porque eu quis. Eu pedi. Eu estou orando na madrugada e muitos meses. Exatamente. A oração, nós temos uma obrigação, está escrito. Nós somos obrigados a orar por todos os Não homens. convence o homem de vida. Sim, irmãos, o que acontece é o seguinte: nós oramos e o Espírito faz a obra. O Espírito Santo que vai fazer. Mas tem que ter alguém intercedendo por alguém. Isso. Se ninguém interceder por ninguém, tem que ter alguém intercedendo por alguém. Senão não vai. Já pensou se só um minutinho, já pensou se minha mãe não estivesse orando por mim? Como é que eu ia me achegar? Como é que o Espírito ia me incomodar? Quando eu chegava na porta do bairro, quando eu chegava na porta do Poense, saía daqui de Itaquá com vontade de entrar, e quando chegava na porta do Poense, eu perdia toda a vontade de entrar e voltava a pé, porque não tinha mais condição. Ele sempre orou comigo, eu era um cascador. A oração, ela tem que ser feita. Isso chama oração intercessória. Eu intercedo por alguém para que o Espírito faça. Não é a minha oração. Eu oro e o Espírito vai lá e trabalha. Às vezes eu não estou falando porque você não está fazendo oração, não está vendo o resultado. Mas às vezes demora. Ele demora funcionando. O meu sobrinho demorou 7 anos, mas eu tive que orar. Eu tive que orar por ele. Ele falou assim: não. Ele, quando ele não tinha entendimento, ele falava assim: mãe, o Zé não tem mais jeito, porque ele chegava bêbado. Uma vez ele chegou, não morreu porque nós fizemos suco puro de bolo e colocamos na garganta dele. Mas ele estava tendo uma overdose, não sei se era de droga ou se era de bebida. Mas a oração estava, porque eu estava orando por ele, a igreja estava orando, porque antigamente a igreja a gente orava para isso. A esse propósito. Entendeu? O senhor ganhar, sabe? A gente saía, mano, ali. A gente orava, saía, a gente conseguia trazer alma para a igreja. Entendeu? Hoje em dia não, a gente não faz, nós perdemos isso aí. Nós perdemos essa essência. E infelizmente a igreja perdeu essa essência. Eu continuo orando pelo mundo todo. Exatamente. Pelo país inteiro. Exatamente, não, pelo universo nós temos que orar. Nós temos que orar
Vamos aqui, senão a gente perde o rumo aqui da lição. A minha mãe me levava na igreja, eu tinha 6 anos de idade, a mãe me levava. Eu não ficava assistindo por ele, eu ia jogar pedra lá no rio ali na rua, mas os hinos que cantavam lá eu me lembro até hoje. Então tem que ter alguém intercedendo por alguém. Fala, irmão. Eu sou testemunha, porque quando meu esposo estava desempregado com 49 anos, foi registrado na ABA, lá no centro de São Paulo, com 49 anos. E eu tinha meus 2 filhos pequenos, Daiane e Isaac. Eu ia na congregação e chegava em casa do dia não tinha alimentação. Mas eu orava a Deus para Deus botar um serviço na vida dele. E foi registrado na ABA, lá no Barracuda. Como que a oração não alcança? Então a oração ela tem poder de alcançar alguém pela misericórdia de Deus. Amém? Tá? Então continua orando por mim, pelo amor de Deus. Senão eu estou danado. Segundo ponto, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Então, irmãos, quando eu abro o Novo Testamento, ele é totalmente missionário. Você abre os evangelhos, você vê Cristo na obra missionária, você vê os discípulos na obra missionária, você abre Atos dos Apóstolos, você vê a igreja em missão. E se você prestar atenção, os mesmos eventos que aconteceu com Isaías, que aconteceu com Cristo, que aconteceu com os apóstolos, aconteceu com a igreja primitiva. Quando é que a igreja primitiva se tornou uma igreja missionária, uma igreja evangelística? Quando? Quando? Atos capítulo 2. Quando o Espírito veio sobre a igreja primitiva se tornou uma igreja missionária. Amém, irmãos? Igreja que fala que está cheio do Espírito Santo, crente que fala que está cheio do Espírito Santo e não tem uma obra missionária, irmão, ele está cheio de qualquer coisa menos do Espírito Santo. Porque quando eu digo que eu estou cheio do Espírito Santo, o fruto daquilo vai aparecer. Vai aparecer em vidas que eu falei, em vidas que foram evangelizadas, o fruto vai aparecer. Esse enchimento barato, sem vergonha, que só enche para vir aqui se exibir aqui na igreja, isso aí, irmão, não quer dizer nada, nem para mim e nem para Deus, muito menos para Deus. Para mim não significa nada mesmo. Para Deus então não significa absolutamente nada. Aí Deus fica lá no céu, olha lá, filho, ele está achando que ele está cheio, fica lá pulando, saracoteando, falando aquela língua estranha que nem eu sei o que ele está falando, e acha que está cheio, mas aí você não vê um fruto na vida daquele miserável. O miserável não minha conta. Vê o fruto. Eu quando fazia o evangelismo da compulsão de trem, muitos criticavam, falavam que era um fanatismo, tinha crente que até se escondia embaixo do banco. No entanto, eu tive muita vitória. Então é isso, a gente só tem que fazer anunciar. A gente abre a boca, fala e o Espírito faz o resto. Ou seja aqui, ou seja em outro canto, mas ele vai congregar em algum lugar. A nossa obrigação só é falar. Então, se você quer estar com um problema na vida espiritual, o seu problema é um só, você não quer fazer nada. Fica difícil. Fica difícil. Ter algum vigor na vida espiritual, você não quer fazer nada. Você não quer se compromissar com absolutamente nada. Então, partindo desse princípio, a igreja não está tão enferma assim. Não, se você for ver no geral, não está. Eu estou falando de igreja no seu corpo total. Pode ser que um outro esteja bem espiritualmente. Estou falando da igreja como corpo de Cristo. Como corpo. Ela está com problema, ué. A gente tem que entender que a oração é essencial. Sim, ué. Principalmente para Deus derramar do Espírito sobre a igreja para que ela cumpra a sua missão. Você quer ver como é que nós estamos com um problema sério? Antigamente o culto de domingo era chamado do quê? Culto da família. Não. Ah, não? Não, nunca foi. Era culto evangelístico, me lembro muito bem. Era culto evangelístico. Tanto era assim que
nas reuniões que tinham aqui, o Mauro vai lembrar disso, com o pastor Antônio, ele sempre fazia recomendação. Irmão, quem for pregar à noite tem que trazer uma palavra evangelística. Porque vai vir algo, e essa alma precisa ouvir a palavra. Ele sempre falava isso. No domingo à noite, quem for pregar, traga a mensagem que a alma seja evangelizada. Tinha apelo, agora nem apelo tem. Que eu não vou apelar para quê? Daqui a pouco vou fazer apelo aos crentes, vai ficar aceitando Jesus de novo. Aí eu estou danado. Aí virou o quê? Culto da família. Mas aí já está mudando o nome, viu? Vocês prestaram atenção, está mudando o nome. Culto de adoração. Porque também as famílias quase não existem mais. Então você vai vendo que nós temos um problema. Era culto evangelístico, culto da família, agora é culto de adoração. Daqui a um pouco eu não sei que culto que vai ser. Vai ser culto dos vazios. Por que estão mudando o nome do culto da família? Porque você não vê as famílias. Você não vê as famílias, irmão. Eu fico indignado. Eu não tenho família, mas eu fico indignado. Uma família crente, e no domingo como esse não vem. No domingo à noite, não vem. Não, tem família que vem, só vem uma pessoa com a família diferente. É o que eu estou falando, nós estamos com um problema sério, meus irmãos. É por isso que o Espírito não vem. Porque Deus não pode derramar do seu Espírito sobejamente uma igreja que está com problema, que não consegue resolver os seus problemas. O Espírito Santo vem em cada impressão individual. Sim, eu estou dizendo que não estou dizendo que ele não vem, mas eu estou dizendo que a igreja precisa do Espírito derramado coletivamente, para ela fazer a sua obra coletivamente. É esse que é o problema. Não, isso é ponto pacífico em todo canto, não é só aqui não, isso é coisa geral. Coisa geral. Eu fui quinta-feira numa igreja que eu fiquei apavorado. A quantidade de crente que tinha lá. Um problema sério. Então, você abre aí uma perspectiva missionária do Novo Testamento, você vê que o Novo Testamento todo ele é missionário, todo ele é evangelístico. Você não vê ninguém... Irmão, olha, é que a gente não lê a Bíblia direito. Mas se Jesus viesse hoje, ele ia falar a mesma palavra que ele falou para os discípulos, que ele falou para Pedro. Pedro falou: não, deixa eu enterrar primeiro meu pai. Fala, você que sabe, se quiser priorizar a sua vida, vai enterrar seu pai, que eu estou indo embora. Agora, se você priorizar o reino, pode vir. Pode vir, que aqui tem lugar para quem prioriza reino. Então essa é a situação nossa hoje, infelizmente. Mas antigamente na Brasil, ela disse que tinha uma irmã, ela tinha 5 filhos homens. Ela ficou viúva e ela conseguiu criar os 5 filhos homens na presença do Senhor. Você lembra de Paulo? Lembro. Você lembra dele? Lembro. Paulo. Aqueles 5 filhos homens. Então está tudo muito difícil hoje, irmãos. Terceiro ponto, a igreja à luz dessa revelação. À luz dessa revelação bíblica, a Deus missionário as páginas do Novo Testamento, a igreja de Cristo tem uma tarefa ainda inacabada. Por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, a nossa missão de evangelizar, de ensinar, de pregar e batizar em nome de Jesus. A tarefa, ela está inacabada. Ela não acabou. Ou seja, nós temos que continuar evangelizando todos. Amém, meus irmãos? Amém. Essa tarefa começou com quem? Começou com Deus. Eu estou no ponto 3, tá? Ela começou com Deus.
depois com o Filho, depois com a igreja do Novo Testamento, e agora continua com a igreja do século 21. Então não é uma missão que acabou, a obra é inacabada. A obra missionária da igreja só vai terminar a hora que ela for para o céu junto com Cristo, porque enquanto ela estiver aqui, essa obra está inacabada. Amém, meus irmãos? Amém. Segundo ponto, missões dos evangelhos em Atos dos Apóstolos. Então nós já vimos missão no Novo Testamento, agora vamos ver no Atos dos Apóstolos. De acordo com os evangelhos, Jesus é o enviado de Deus para salvar e tornar o seu povo uma agência missionária. Jesus veio, fez a missão e agora fez da igreja agência missionária. Nós aqui somos preparados para fazer a obra missionária. A cada momento que a gente vem aqui, nós estamos preparados para fazermos a obra missionária. Segundo, essa natureza missionária pode ser vista também na formação do Evangelho. Quando você abre os 4 Evangelhos, você vê Cristo e os seus discípulos, que depois se tornará apóstolo, realizando a obra da evangelização. Amém, meus irmãos? Amém. E para a igreja continua a mesma tarefa, não cessou, não mudou. A responsabilidade continua sendo a mesma. O propósito, a natureza da igreja continua o mesmo: evangelizar. Não por acaso cada um dos evangelhos é concluído com o mandato da grande comissão. Se você abrir Mateus, se você abrir Lucas, se você abrir Marcos, se você abrir o Evangelho, elas terminam com esse imperativo. Ou seja, para que nós saiamos e façamos a obra missionária. Você lê os 4 evangelhos, ele vai encerrar dessa forma: vocês foram chamados, foram levantados para evangelizar. Amém? Amém. Cadê as famílias evangelizadoras? Seus vizinhos evangelizados pela sua família. Quando o vizinho vê a família cristã, ela deveria ser evangelizada pela família cristã. Sim, irmão? Sim ou não? Sim. Ela deveria ser evangelizada pela família cristã. Olha que família linda. Domingo pela manhã, eles entram no carro, eles vão a pé e vai todo mundo para a igreja louvar o Senhor no domingo pela manhã. Olha que família bonita. Chega à noite, vai todo mundo para a igreja glorificar o Senhor. Olha que família bonita, que a gente não ouve um pio dessa casa. Parece que não mora ninguém ali, de tanta harmonia que tem ali dentro. Agora tem família que parece que é o Satanás que mora lá dentro, que é uma gritalhada, é uma aberração, é uma brigaiada miserável. Aí a família diz: rapaz, isso aí é crente, é um bando de Satanás que está ali dentro. Então a família, ela deve ser missionária. Sua família tem que ser exemplo para outras famílias. Amém, meus irmãos? Amém. Você tem que ganhar alguém sem proferir palavra. A família deveria ganhar sem proferir palavras. Então, essa é a natureza da igreja: ser uma igreja missionária. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Felipe e Pedro, na igreja cristã, os primeiros cristãos e líderes tinham a missão de propagar a salvação a todos os povos, em todos os tempos. Você pega lá todos os apóstolos, todos eles morreram fazendo missão. Qual foi o único apóstolo que morreu de morte morrida? João. Foi o João que deixava os pés de Jesus, pastor? Não. Maria. Todos eles
fizeram missões. Todos os apóstolos. Paulo fez transcultural. Todos eles, de alguma forma, romperam barreiras. O apóstolo Paulo foi missionário por excelência transcultural, ou seja, ele saiu da cultura judaica para outras culturas levar o evangelho, porque ele estava pronto e preparado para isso. Eu fico vendo, eu acho até uma graça, né? Ver tanto de missionário nas igrejas, entulhado dentro das igrejas. É missionário não sei do que, missionário. Para que tanto missionário dentro de igreja? Missionário que me consta, ele tem que estar no campo, evangelizando, ganhando alma, abrindo igreja e dizendo ao ministério: olha, tem mais uma igreja aqui, manda alguém que eu preciso avançar. Mas os de hoje não, os de hoje é só púlpito, só dentro de igreja, só rodando por aí, é só missionário para a América, né? Não, você vai fazer, vou para missão, para onde? Na América. Não, eu vou para missão, para onde? Para a Europa, vai para o leste europeu, vai para o leste europeu, vai para a faixa de Gaza, vai para o Oriente Médio, vai para os países muçulmanos, vai para o norte da África. Mas aí o povo só quer fazer missão em lugar bom, França, Europa, né? Só onde está tudo bem. E não é isso. Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva. Quando a chibata torou, todo mundo saiu correndo, e Filipe foi o primeiro a fazer missão transcultural. Isso está lá em Atos capítulo 8, versículo 26 a 39, em que o eunuco, aquele africano que estava indo embora para a Etiópia, e ele estava lendo o profeta, e ele não entendia o que ele estava lendo. Aí o Espírito diz: ó, corre, e entra naquela carruagem ali. E Filipe obedeceu, entrou. O etíope perguntou: ele está falando de quem? Ele está falando dele mesmo? Ou ele está falando de alguém, de outra pessoa? Não, ele está falando de outra pessoa, ele está falando do Cristo. É esse que eu estou falando a você. Aí o etíope aceitou, perguntou: tem alguma coisa que te impede de ser batizado? Não, não tem nada não. O que foi que Filipe viu? Ele viu foi lama. Não está escrito isso. Não está escrito, mas você está por inferência. Está escrito. Não. Vamos ler. Não está. Vamos ler. E depois de lá já foi transportado de Gaza para Roma. Pronto. Hoje, 26, né? Aí, ó. Atos 8:36. Lembrando que eles estavam em uma região desértica. Sim. É. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E vê que ele nem fala que é rio, nem fala que é riacho, de alguma água. Se fosse um rio, se fosse um lago, ele dizia, porque eles são precisos quando eles falam. Se dá alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água. Quem impede que eu seja batizado? Quem que pediu o batismo? O etíope pediu. Filipe nem ofereceu, ele pediu. É um pouquinho d'água aqui. Joga essa lama para cima de mim que eu quero ser batizado agora em nome de Jesus. Vamos embora. Entendeu, irmão? E aqui cumpriu aquela palavra que diz, né? Quem crê e for batizado será salvo. Pronto. E ele creu primeiro, depois foi batizado. Tinha lá uma lamazinha lá. Ah, olha, não, tem uma lamazinha aqui. Pode jogar essa lama também que serve. Ele falou, pum.
e foi batizado em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Certo, Moreirinho? Certo. Aonde que eu parei aí? Pronto. Aí depois ele foi enviado para a região onde é a batalha hoje. Filipe foi enviado para a faixa de Gaza. Ô irmão, me perdoa, mas os romeiros são uns bandos de covarde, viu? Tudo lá em Israel, bando de idólatras miserável. Quando estourou a primeira bomba, cadê o Deus dessa gente? Eu amo Israel, eu amo. Ama tanto que pegaram o avião e vieram tudo embora, feito cachorro com o rabo entre as pernas. E o povo que se lasque lá. Veja. É bando de romeiro, bando de idólatra. Gasta 20, 30 mil reais para ir lá ver terra e pedra. 50 mil reais, irmãos. Vai para aqui, Aparecida, se não gasta isso. Quer ir para lá, Romero? Vá para Aparecida. Bando de romeiro. Bando de romeiro idólatra. Porque quando estourou a primeira bomba, os covardes pegaram o avião e vieram embora. Cadê o Deus dessa gente? Não, nós vamos ficar aqui orando e intercedendo junto com os israelitas aqui. Não, os covardes pegaram o avião e vieram. Aí vem para aqui, aí vem para o aeroporto aqui, vem cantar aí. Canta aí lá no meio da bomba. Aí chega aqui e vem orar. Ora lá. Irmão, você vê como é que Deus sabe fazer as coisas. Diga, eu vou espantar esses idólatras aqui agora. Agora você imagina se o corpo de Moisés tivesse sido achado. Esse bando de idólatra estaria lá no túmulo orando para Moisés. Mas Deus mostrou quem é quem, meus irmãos. Deus mostrou quem é quem. De que essa gente é tudo bando de covarde. Vou mostrar que eles são covardes. E diga, agradeça a presidência. E ainda tem Deus que não foi a presidência. Foi quem que mandou buscar lá? Foi o Satanás? O prefeito de Sorocaba. Oh, meus irmãos, nós estamos longe. Por isso que eu falo a vocês, a igreja está com um problema seríssimo. Seríssimo. E não estamos se dando conta desse problema. Esse é o problema. Como eu falo, enquanto a água não bater aqui, não adianta. Pode o mundo cair lá. Pode o mundo desbarrancar lá do outro lado. Mas enquanto a água não bater aqui, está todo mundo achando que a coisa está uma maravilha. Mas a igreja foi chamada para ir para a faixa de Gaza. Para onde Filipe foi, aonde está a batalha hoje, foi ali que Filipe foi fazer a obra missionária, na faixa de Gaza, levar o Evangelho de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Estamos com um problema. Outro episódio importante foi quando o apóstolo Pedro reconheceu que para Deus todos os homens são iguais. Aqui de novo acontece que Deus não morreu por uma parte e por a outra não. Porque Deus mandou Pedro, um judeu nato, cioso da lei, e mandou Pedro ir lá na casa do Cornélio anunciar o evangelho para um gentio. E aí Pedro entendeu, o evangelho não é só para uma parte eleita, o evangelho é para todos os homens. Amém, meus irmãos? Amém. Então a gente vê em Atos dos Apóstolos essa obra missionária sendo feita em nome de Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, os missionários Paulo e Barnabé, o apóstolo Paulo, de perseguidor dos cristãos, tornou-se o quê? Pregador e perseguido. Se tornou um grande missionário, um grande bandeirante do evangelho. Alguém que perseguia, alguém que matava, alguém que tinha ódio pela igreja, Deus salva e faz desse homem um grande evangelista, um grande missionário.
que ele vai até os confins da terra para anunciar o Evangelho a todos os homens. Em Atos vemos que através de seu ministério a primeira igreja estendeu-se a todos os povos, culturas e nações. É com Paulo que o Evangelho atinge todos os povos, todas as culturas e todas as nações, porque ele estava preparado, foi preparado, forjado para essa obra. Amém, meus irmãos? Por ele. Nesse contexto temos também Barnabé, que após ter sido enviado pelos apóstolos de Antioquia para pastorear os que se converteram por meio da pregação. E Antioquia se torna a base missionária para Paulo e Barnabé. E ali naquela cidade de Antioquia, está lá em Atos capítulo 3, versículo 1 e 4. Eles fazem daquele local, daquela região, um posto missionário. E quando eles vão para a missão, eles retornam trazendo relatório para a igreja ali em Antioquia. Terceiro ponto, a missão cumprida nas cartas e no Apocalipse. Primeiro ponto, nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu suas epístolas como missionário. Seu objetivo missionário era instruir nos assuntos doutrinários, porque era uma igreja que estava vindo do paganismo para o evangelho. Precisava conhecer as doutrinas básicas, as doutrinas basilares do evangelho, para continuar firme e ser também uma igreja missionária. Amém, meus irmãos? Amém. Na carta aos Romanos, é uma carta em que a universalidade do pecado e o processo da salvação são ensinados. É na epístola aos Romanos que Paulo vai dizer que todos os homens pecaram, que estão destituídos da glória de Deus e que precisam da salvação em Cristo Jesus. É nessa epístola que Paulo vai ensinar que todos nós somos pecadores, que o pecado é algo universal e que todos os homens precisam ser alcançados pela pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Amém. Carta aos Efésios. Aqui Paulo traz a unidade da igreja a partir da queda do muro da separação entre judeus por meio de Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Vamos ler esse texto? Efésios 2, 14. Na epístola aos Efésios, Paulo vai mostrar que não existe mais muro de separação. De dois povos, ele faz um povo só. Amém, meus irmãos? Efésios capítulo 2, verso 14. Porque ele é a nossa paz, a qual ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Não. Aí não diz que Jesus veio para salvar só alguns. Não, ele morreu só pelos exemplos. Não está dizendo isso aí. Aí está dizendo que ele veio para salvar todos os homens e derrubar qualquer tipo de muro de separação. E aí ele mostra a unidade da igreja. Amém, meus irmãos? Amém. Nas cartas pastorais de Tito e Timóteo, lidam especificamente com qualificações para a vocação de novos líderes das igrejas. Irmão, olha, a gente está com um problema seríssimo, seríssimo, gente. O pessoal pensa que ser pastor é a coisa mais linda do mundo. É difícil. Mais fácil. Se vocês soubessem a carência no mundo pentecostal de pastores preparados e qualificados, é gigantesca. Hoje é igual pastel. Hoje é igual pastel, jogou, está frito. Qualquer cidadão se titula. Até as mulheres já estão se titulando pastor. Eu fico olhando de pastor do quê, minha gente? Pastor do quê? O padrão bíblico está aqui. Os pastores têm que ter qualificações e preparo.
aqui. Paulo pega esses dois meninos, Timóteo e Tito, e prepara. Um vai para a igreja de Éfeso, outro vai para a igreja de Creta. Mas antes ele prepara esses meninos para poder pastorear. Porque se o pastor não sabe para onde vai, meu irmão, quem está junto com ele também vai ficar mais perdido do que segue em tiroteio. E está cheio de gente perdida por aí, viu? Não é pouca não. Você pega pastor, não tem dificuldade para verbalizar. É um português pobre, meu Deus. Irmão, não, mas Deus não quer isso. Irmão, olha, você calcula assim. Se o português dessa pessoa é pobre, você acha que ele vai entender o que ele lê? Não vai não. Deus nunca trabalhou dessa forma. Pode pegar todos os... Quanto tempo Moisés foi preparado para fazer o que fez? Quem sabe me dizer? Quanto tempo? Moisés foi preparado durante 80 anos. 80 anos sendo preparado para ser o líder que ele foi. 40 anos ele passou no Egito. Diz a Bíblia que ele tinha todo o conhecimento que o Egito poderia dar a Moisés, foi dado. Todo o conhecimento científico, todo o conhecimento militar, todo o conhecimento geográfico foi dado. Tanto é que ele achou que ele estava pronto, foi lá, matou o cara, enterrou, e aí teve que sair correndo, porque ele não estava pronto ainda. Ele estava pronto intelectualmente, ele estava pronto. Aí depois ele vai para o deserto de Midian e fica mais 40 anos apacentando bicho no deserto. Para quê? Para conhecer o deserto com a palma da mão. Porque ele ia colocar o povo no deserto. Você calcula, irmão, ele sai com uma multidão de gente sem conhecer o deserto. Ia ficar todo mundo perdido, né? Todo mundo perdido, ia morrer todo mundo. Eu disse que não, peraí, agora eu vou te dar a instrução geográfica. Vai para o deserto. Vai pastorear bicho lá para você aprender aonde são as saídas, aonde tem tudo no deserto, você saber andar no deserto. 80 anos de preparação. Mas no meio pentecostal, o cara aceita hoje, amanhã já é pastor. Agora, calcula o tipo de pastor que nós estamos tendo aí. O apóstolo Paulo também ensinou bastante. O apóstolo Paulo, ele já tinha uma preparação monstruosa. Ele passa 14 anos depois da conversão dele, 14 anos estudando para entender o Antigo Testamento à luz de Cristo. Depois de 14 anos, Barnabé lembra que tem alguém que serve para fazer a obra missionária. Aí ele vai. Agora hoje não. Hoje tem que ser tudo feito nas coxas. Tudo assim, ó, tudo largado. Não, pô, você está bom. Você está bom. Você é bonito, você tem dinheiro, você tem grana, você está bom. Está bom para quê, irmão? Aí a gente vê a pobreza que a gente vê nas igrejas. E a pobreza, irmão, não é só nas igrejas pequenas não, viu? Tem muita igreja grande que tem pastores medíocres. Fora os escândalos, mas pastores que não têm qualificação nenhuma. Conhecimento, nada. Conhecimento, zero conhecimento. Zero conhecimento. E para você conduzir um povo, você tem que saber para onde você está indo, senão como é que tu vai conduzir essa gente? Hoje o pessoal consciente, pastor, recebeu essa palavra que o irmão falou aí, que Moisés estava sendo preparado para andar no deserto. Sim. Não, nem conhecia ali. Sim. Realmente. Você pega lá José, o menino que foi vendido como escravo, depois foi para a casa de Potifar, depois ficou preso. Tudo preparando para ele ser o segundo regente do Egito, para fazer tudo o que ele fez. Preparar celeiros, preparar alimento para 7 anos de fome e ninguém morrer de fome, porque ele preparou mantimento suficiente. Você acha que ele cai assim? Não, preparado. Mas hoje no pentecostal é tudo assim. Não, Deus está com você, vai-se embora. Aí a gente vê essas coisas aí. Vê esses escândalos. Igrejas, irmão, igrejas que estão mais parecendo um terreiro de macumba.
Não é igreja, você não vê Bíblia, você não vê. Você é um monte de gente rodando, com roupa de pai de santo. O que é isso, gente? Nas cartas gerais, as epístolas gerais dão um forte testemunho sobre missões, como por exemplo a carta aos Hebreus. Demonstra a descontinuidade entre a antiga e a nova aliança. Texto de Hebreus diz: olha, a antiga aliança já foi, já passou. Nós estamos na nova aliança. E na nova aliança nós somos chamados para evangelizar. Na nova aliança nós somos chamados para levar o evangelho àqueles que ainda não têm o evangelho. E se você ler lá em Hebreus capítulo 7, versículo 19 e 22, ele vai dizer de uma aliança melhor do que a do Antigo Testamento. Porque a aliança do Antigo Testamento era estabelecida em morte de animais. A nova aliança está estabelecida na morte vicária de Cristo. E diz o texto que ele ofereceu uma única vez a si mesmo por todos os homens. Amém, meus irmãos? Na carta ao Tiago, de Tiago, contém a sabedoria prática para viver o Evangelho de Cristo. Quer aprender a viver o Evangelho de Cristo na prática? Tiago, não adianta você dizer para mim que você tem fé se você não tem nada. Cadê a sua fé? Nós conhecemos a fé pelo fruto que eu apresento. Porque uma fé sem fruto é uma fé morta. Toda fé viva em Cristo, ela tem que apresentar algum fruto. A gente vê isso em Tiago. Carta de Pedro assegura a nossa posição de povo de Deus, que ele vai dizer lá que nós somos uma nação eleita, uma nação escolhida, para sermos sacerdotes de Deus. E sendo sacerdote de Deus, anunciarmos as boas novas. E finalizando, no Apocalipse, nesse livro o Senhor Jesus revela ao apóstolo João a conclusão da longa jornada e o destino de toda a raça humana. Então, quando a gente pega a Bíblia de capa a capa, nós vamos ver a obra missionária nela, em todos os pontos, em todos os profetas, nós vamos ver a obra missionária sendo executada. E a igreja de Cristo, que somos nós, fomos chamados para realizar essa obra missionária em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Então, se você quer poder de Deus, se comprometa. Porque se você se comprometer, Ele manda. Agora, se você não se comprometer, meu irmão, sinto muito. Ele vai mandar uma gota. Não vai mandar nem um fiasco. Porque Ele só manda poder de Deus para quem se compromete com a sua obra. Para quem não tem compromisso, meu irmão, é caixão e vela preta. Sinto muito te dizer. Vocês querem que eu engane vocês? Eu engano, tá bom. Não, pode ficar assim, irmão. Continua desse jeitinho aí. Você vai para um bom lugar. Eu engano também, se quiser. Mas se quer o evangelho de verdade, é isso. Se você quer poder para a sua vida de verdade, se comprometa com Cristo, se comprometa com a sua obra, se comprometa com o evangelho, e Ele vai mandar o poder de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Fiquemos de pé.